Olá, amados, graça e paz, prosperidade sejam da parte de Cristo a todos vocês, tudo bem? Segunda-feira, dia 3 de junho, olha aí que maravilha, hein? Entramos em junho, dia 3 de junho de 2024, nossa resenha de segunda-feira, resenha no Insta, tudo bom? Vamos chegando, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus possa cada vez mais guardar vossas vidas. Estamos aqui mais uma vez para debater, conversar, falar de algumas coisas que são importantes para nós nesse exato momento, nível de Brasil, nível espiritual, todas as formas que nós pudermos, conversar, falar de coisas que são importantes para nós. Sejam bem-vindos aqui, Lucas Soares, Ana Odonto, boa tarde, Leila, Isabela, Isgóis, Joyce, Hannah Bentes, Fernando, Vânia, Elaine, Wesley, Leia, Estevão, Cristiane. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, viu? Verônica, Ayrton Belmiro, Hélio, tudo bom? Fabi Souza, Joyce, Ângela, Joelle, Deus abençoe, Marilei, Meire Slane, amém. Deus abençoe, Lu, Hélida, Cida, do Gilmar, opa, Deus abençoe. Pérola, Deus abençoe. Cassandra, Deus abençoe. Fátima, Rosângela. Gente, eu tô pressupondo pelos nomes que tá aqui, tá? Vocês põem os nick de vocês aí. Tô aqui. Cleane, Jame, deve ser Jamile, talvez. Tatica Jueiro, não sei se é isso. Marielle, Verônica, Cris Muniz, Pérola, oi Cris, tudo bom? Fernanda Blande, Jame, Cleane, Gal Campos, Paulo Oliveira, Agar Pereira, Ana Gouveia, Deus abençoe, Joana Pimenta, opa, Bianca Fernandes, Deus abençoe a todos vocês, gente, Deus abençoe Josiane, Alexa, Nina, vamos chegando, vamos deixando o like aí, se inscreva, ou nos siga, se inscreva, às vezes eu confundo o YouTube com, nos siga aí, deixa seu like, nos ajude. Estamos aqui separando, gente, 1 bilhão de livros. Eu estou aqui fascinado lendo esse livro aqui sobre as moradas de Deus. Estamos sobre arquitetura. Eu olhei o livro, mas quais moradas de Deus? Aí comecei a folhear para entender qual era o contexto do autor, né? Gente, está falando sobre... É lindo, olha, eu não sei como é que a pessoa não gosta de estudar. Ele está clareando a nossa mente aqui sobre questões de modernidade, arte e religião. O que acontece? O protestantismo, ele trouxe uma nova perspectiva arquitetônica. Amém, Alexa? O protestantismo, ele trouxe uma nova perspectiva arquitetônica. Porque se você pensar nas igrejas católicas, antes de Lutero, e até mesmo após Lutero, elas eram enormes, eram aquelas catedrais como a de Notre Dame. Quem não sabe, Notre Dame é Nossa Senhora, tá? Nossa Dame, Nossa Senhora. Então, as igrejas, Westminster, se você pensar em Notre Dame, se você pensar a própria Basílica de São Pedro, então toda essa arquitetura, elas são aquelas arquiteturas intrincadas, né? E uma coisa complicada. Isso aqui é as moradas de Deus, Edin Sweden Abu Mansur. Não conhecia, achei muito interessante a diferença que ele faz da arquitetura das igrejas protestantes, que não tem nada nas paredes, obrigado, gente, que não tem relevância na questão arquitetônica, e as igrejas, antigamente as católicas, que eram aquelas coisas lindas, se eu falar para você que é feito de brincadeira, né? Aquelas catedrais lindas, góticas, barrocas, rococó, os estilos italianos, franceses, né, aqueles estilos bem humanista, renascentista, mais renascentista então da Renascença, e ele vai falando sobre isso, sobre as igrejas, mas tudo isso, vamos lá também, vamos ser sinceros, também tudo isso tem
um dedinho da maçonaria. Olha aqui, a primeira igreja presbiteriana de Santos. Isso aí, igreja presbiteriana de Santos. Olha a arquitetura. Se você olhar a arquitetura, você vai ver bem aqui os triângulos da maçonaria, né, gente? Tá na cara, até o olho que tudo vê tá aqui embaixo. As igrejas batistas presbiterianas, elas traziam também... Eu tenho um estudo que eu estou tentando terminar de batalha espiritual. Uma coisa que eu descobri que foi para mim na época, hoje não, mas na época para mim foi muito triste. Gostem nós ou não, gostemos nós ou não, as igrejas históricas, todas elas foram bancadas pela maçonaria. Por isso que nós vamos achar igrejas batistas e presbiterianas e congregacionais que vieram da Europa e Estados Unidos. São igrejas que você vê os traços arquitetônicos da maçonaria, né? São os pontos de arquitetura, né, de engenharia maçônica. Infelizmente. A Universal tem, tá, gente? Aquele triângulo da Universal com a pombinha no meio é o olho que tudo vê, por favor. Se você acha que não... E aí nós vimos justamente mais um livro interessantíssimo, As Moradas de Deus. Depois eu vou estar, só que isso aqui é meu. Eu estarei anunciando separamos mais de 60 livros agora para anunciar para vocês na nossa próxima live, tá bom? Próxima live de livros, vamos fazer mais uma live de livros e vamos... O Juliano para mim não dá, porque a minha plataforma, o meu programa, que é o StreamYard, ele contempla o Facebook, o X, o YouTube, mas não contempla o Instagram. Pô, seria bom, né? Aí faria tudo junto. Instagram, X, YouTube, Facebook, tudo junto. Olha, eu vou ter que repostar, Débora, por algum motivo... a resenha de quarta-feira não foi ao ar. Não foi gravada. Não ficou, eu vou ter que dar uma olhada. Não ficou, não sei como eu faço. Estou sendo sincero para vocês. Eu não sei se alguém me der uma dica aí. Quarta-feira, eu tinha colocado ela para... Sempre gravo as resenhas, refaço o título e coloco. Mas, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Uma resenha boa, né? Quinta-feira foi feriado, e aí eu não tinha que botar tudo para trabalhar. Quinta-feira não houve resenha, peço perdão a vocês. Eu estou na minha batalha, gente. Ainda estou sem a minha fibra ótica lá em casa. Geralmente, quando eu não venho para cá, quando eu não venho para cá, eu faço lá do meu loft lá no terceiro andar, que é a nossa hospedagem, né? Mas... infelizmente ainda a fibra ótica ela deu problema, até reclamei junto à Anatel, vamos aguardar. Então o que acontece? Eu vou dar uma olhada, se tiver nos arquivos, tá bom, Davi? Eu vou dar uma olhada, obrigado aí pela dica. Agora, eu tô fazendo tudo aqui. Hoje tem a segunda aula da Escola de Profetas. Você não se inscreveu? Gente, eu tô terminando não. Eu empolgado, terminando. Tô no meio do livro, que é a continuação de Subir na Montanha de Deus. Ó, esse livro aqui, eu escrevi em 2002 para 2003. Eu tenho Quando Nasce uma Águia, que é a continuação dessas revelações. Mas eu fiz um livro técnico. E o nome desse livro, o título está provisoriamente Vós Sois Profetas. Temos aqui já escrito aqui 40 páginas. É um livro fininho, não vai ser um livro, vai ser um livro de 100 páginas no máximo. E justamente estou trazendo desde o princípio quais são as questões que envolvem o profético. Ser profeta é consequência de uma construção no Novo Testamento. E olha que interessante, eu estava lendo aqui, esses últimos dias eu voltei a ler muita Bíblia. Pastor, mas meu irmão, eu nem conto quantas vezes eu li a Bíblia. Já li a Bíblia um caminhão de vezes, mas nunca fiquei parando para contar. Essa coisa de meio ego, sabe? Meio orgulho de ter lido a Bíblia 20 vezes. Eu não lembro. E aí o que acontece? Já li várias vezes. Então o que acontece? Eu estava fechando aqui sobre meu penúltimo subtópico, que ficou bem grandão, é sobre
a obra e a natureza de Jesus, né? Jesus Cristo, sua natureza e obra. Aí vim trabalhando sobre a questão do outro livro que eu tenho, chamado Jesus Não É o Salvador. E eu vou explicando o porquê do título tão polêmico. Mas Jesus é tudo, né? Tudo se converge nele. Mas quando eu digo que Jesus não é o Salvador, justamente, não vou entrar no contexto aqui, senão vai dar outra resenha. E aí, ao final, eu coloco assim: a obra de Jesus, portanto, vai além da cruz, dos milagres, do carisma e da grandeza profética que ele representou em seu tempo ainda hoje. A maior obra de Jesus não cessou, pois se não fosse o seu modelo de varão perfeito, não teríamos a quem buscar como modelo humano espiritual. Pois em qualquer personagem santo na Bíblia, seja no Novo ou no Antigo Testamento, veremos homens e mulheres santos e poderosos, porém frágeis, por vezes frustrados, abatidos, deprimidos, cansados, também raivosos, presunçosos, arrogantes e melancólicos. Sentimentos e momentos que, semelhantemente a Jesus, foram superados por sua natureza divina. Eis então a grande diferença de Jesus para todos os grandes profetas. Ele era divino e não divinizado. Pegou? Porque, aí vamos para Hebreus. E ele fala o seguinte para Nicodemos: se você não for gerado da água e do Espírito, você não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O autor aos Hebreus compara a nossa missão e chamado com a natureza do chamado dos heróis da fé na antiga aliança, onde deixa claro que estes são uma nuvem de testemunhas observando o desempenho dos santos na nova aliança. Prestou atenção? Moisés, Elias, eu falo assim, a natureza de Jesus não só nos transforma, mas antes nos gera de novo. Gente, sabe qual é a diferença da graça para a lei? Ninguém na lei nasceu de novo. Todos foram divinizados, mas na graça todos nos tornamos divinos. Quem estiver em mim, assim como eu estou no Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e se você estiver em mim, o Pai estará em você. Então vocês não serão divinizados, vocês serão divinos. Moisés foi divinizado, Elias foi divinizado, Eliseu foi divinizado, todos foram divinizados por ações externas. Mas na graça, nós somos divinos por causa do Espírito de Deus que é divino. Por isso que o autor aos Hebreus diz: portanto nós, que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o pecado que tão tenazmente nos assedia e corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Gente, que coisa poderosa. Se você não entender essa mensagem, eu vou dizer para você, viu? Eu amo a palavra de Deus porque ela se revela. Você entende? Ah, mas eu não sou divino. Tem que nascer de novo, então. Entenda que a igreja evangélica, quando ela se volta para o Antigo Testamento, ela quer ser divinizada. Ela quer uma ação externa. Jacó segurou o anjo, quando estiver frente ao mar e não puder atrás, chame esse homem. Gente, pedagogicamente a gente precisa refazer. Nossa estrutura pedagógica, teológica, religiosa tem que ser toda refeita. Estava discutindo essa semana e deu uma discussão feia. Deu uma discussão feia com alguns amigos e eles falaram que eu tô pirado, que eu tô maluco. Eu falei: tô maluco não, irmão. Eu tô te dando base bíblica, me dá as bases bíblicas de vocês. Falei: me dá a base bíblica de vocês. Não, mas eu falei: meu filho, não adianta. Nós precisamos passar por um novo processo pedagógico. Nós não tivemos reforma, nós tivemos uma cisão. Olha só, o que Lutero fez não foi reforma. O que Lutero fez foi uma cisão. O que houve foi uma ruptura, um protestantismo. Ok? Isso aí, sim, ocorreu. Um protestantismo. Agora, reforma espiritual, as pessoas chamam de reforma protestante. Os reformados não gostam quando eu falo isso, os batistas, presbiterianos. Como é que você ousa falar que não houve reforma? Não houve reforma. Não houve reforma. Entenda,
Enquanto cristãos não forem novas criaturas, enquanto cristãos não forem transformados, enquanto cristãos não forem pessoas novas, esquece. Enquanto cristãos não forem como Cristo, porque o Antigo Testamento... Por que é errado a gente estar pregando sempre no Antigo Testamento? Porque é um processo... É um processo de corrupção pedagógica do cristianismo. Porque a antiga aliança, o antigo pacto, serve para nós ainda para vermos Deus trabalhando sobre os homens. Mas o parâmetro dos homens, como Deus trabalhava, não serve para nós. O parâmetro de trabalho do homem para com Deus é Cristo. É Cristo e os apóstolos, seus seguidores. Você entende? A proposta nossa é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para Moisés, é um excelente exemplo, show! Quando eu olho Elias, eu fico assim, uau, como Deus usou esse homem. Quando eu olho Eliseu, Daniel, Jeremias, Ezequiel, eu fico fascinado de como Deus usou esses homens. Mas entenda, eles são menos do que nós. E ao mesmo tempo estão maiores do que nós. Aí entra, a incongruência está, não no texto bíblico, mas na vivência. Eles são maiores do que nós porque se permitiram ser divinizados. Somos menores do que eles que nós não nos permitimos ser divinos pelo Espírito de Deus que está em nós. Pentecostes, Atos 2, é a fronteira dos divinizados e dos divinos. É isso que o livro propõe. Profetas, o pessoal da escola de profetas já sabe hoje, né? A aula de hoje é sobre santidade. Então vamos compreender que essa proposta que Cristo nos traz é de uma nova, um abraço, Juliano, é de uma nova criatura. Moisés não foi uma nova criatura. Preste atenção nisso. Noé não foi uma nova criatura, Elias não foi nova criatura, Eliseu, Davi, Isaías, Esdras, Neemias, Esther, Ruth, quem você quiser, José, grandes pessoas de Deus. Hebreus 11 fala disso. Eles não foram novas criaturas. Foram pessoas santas. Foram pessoas divinizadas. Foram pessoas abençoadas. Foram grandes pessoas de Deus. Grandes homens, grandes mulheres de Deus. Isso, tanto que Hebreus vem trazendo no capítulo 11 uma galeria, né? Mas nunca foram divinos. Por quê? A divindade que nós procuramos está em Cristo. O mistério que esteve oculto, olha o que Paulo fala aos Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em vós, a esperança da glória. Gente, isso é maravilhoso. Colossenses capítulo 1. Aqui, Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível. Aí ele fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, não dos profetas, não do Antigo Testamento. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas, para ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, aqui que está toda a diferença, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vós outros também que outrora eres estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou, olha bem, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-se perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1:22. Prestou atenção? Você prestou atenção? Aí quando chega 26, o mistério que estava oculto para os heróis da fé, durante séculos e gerações, agora, pós-Pentecostes, pós-cruz, foi manifesto aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer quais sejam a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Oh, glória! Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Pula daqui, vai para Hebreus. Portanto, nós que somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Você entende isso? Eu estava refletindo, falei, meu Deus, a responsabilidade é grande e precisamos, sabe, e precisamos assumir essa postura. Mas, gente, isso aqui é para a Escola de Profetas hoje às 20 horas. Você não se inscreveu? Se inscreva. Tá? Se inscrevam. Se inscreva, curso de profetas, segunda aula hoje. Escola de curso não. Perdão, eu errei. Não existe curso de profetas. Não existe curso de profetas. Repito, reafirmo, não existe curso de profetas. Escola. É para ensinar a profetizar, soltar poder? Negativo. O profético é consequência de uma construção de santidade. O profético é uma construção, é uma consequência de uma construção de intimidade com Deus. O profético, repito, é uma consequência natural daqueles que se tornam sensíveis, àqueles que passam a escutar a Deus. Meu irmão, a aula de hoje está pesada. Eu passei o sábado todo e parte do domingo preparando a aula. A aula está pesadíssima, vocês vão pirar o cabeção. Sim, consegue sim, Leis. Pode se inscrever. A aula de hoje está pesada sobre santidade. Se vocês acham que eu vou falar de santidade de igreja ou santidade eclesiástica, vocês estão lascados. Não vou falar sobre isso, não. Conceito de santidade, conceito bíblico. Ó, esse telefone aí, quem quiser se inscrever ainda dá tempo. São 6 meses, meu, vai dar tempo muitas vezes. Conceito de santidade é muito amplo. Detalhe, santidade é um caminho, tá? Santidade não é finalidade. Vamos lá, gente, vamos pro tema. Primeiro, deixa eu falar quem está fazendo aniversário aqui. O bom da resenha é isso, a gente pode falar um pouquinho de tudo, não tem obrigação. Curso não, curso a gente vai direto ao tema. Né? Tem que falar muito, só demora muito aí pro tema. Gente, é uma resenha, é uma resenha. É para bater papo. Gente, tá fazendo aniversário hoje a Sofia Rafaela, filha da Jéssica. E no canal aqui a Maria Lírio. Ué, é Maria Gouveia? É que Maria Lírio. Ontem foi quem? Foi dia 29 foi quem? Quarta-feira, não só hoje. Hoje a Sofia Rafaela e a Maria Lírio. Mas eu acho que essa Maria Lírio aqui é a nossa querida... Sexta-feira, Ana Carla. É Gouveia, glória a Deus. A Maria, eu falei assim, gente, eu acho que é Maria Lírio Gouveia, mas como tá aqui Gouveia, aleluia, Deus abençoe. Vá, um abraço ao povo de Belém, um povo de Quaraci, o norte abençoado. Diz o Senhor, a norte deu, o sul não retenhas. Gente, vamos lá. Eu estou muito preocupado. Eu estava ontem, hoje, apesar de estar estudando muitas coisas, estou preocupado com o nosso querido Rio Grande do Sul. Se alguém aqui do Rio Grande do Sul, 364 municípios. Estou meio susto nesse número, mas eu estou vendo aqui a Agência Brasil. Achei um número enorme. Chega a 364 o número de municípios gaúchos atingidos por fortes chuvas. A Defesa Civil, isso foi no início de maio, a notícia de maio. A Defesa Civil diz que mais de 870 mil pessoas foram afetadas. Aí eu estou vendo as fotos aqui, realmente, uma coisa fora do comum. Mas sabe o que está me chamando a atenção? Sabe o que me chama a atenção? Não é a tragédia. Isso acontece aqui também em Petrópolis, Teresópolis, acontece na Bahia, acontece em São Paulo, infelizmente. O que me chama a atenção é o seguinte: o volume pluviométrico que ocorreu seria suficiente para causar essa tragédia? Hoje vai ser teoria da conspiração, tá? Tô logo avisando a vocês, para quem não gosta disso.
Porque olha só o que está acontecendo. Qualquer chuvinha agora está alagando novamente Porto Alegre. Aqui, ó. A Dali está falando aqui comigo. Ó, esta noite choveu em Porto Alegre e algumas ruas voltaram a alagar. Será que o volume pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva que se cai ali por minuto, por hora, sei lá por quanto tempo eles vão medir, é o suficiente para arrasar 364 municípios? Sim, mais de 1 milhão. E outra coisa, esse negócio, como estou vendo aqui, é um lixo mesmo. Seja jornal, seja TV. Enchente no Rio Grande do Sul, hoje, 2/6 ontem. Número de mortos aumenta para 172. Gente, quem acredita que só morreram 172 pessoas em todo o Rio Grande do Sul? O número de vítimas fatais em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul, o Globo de ontem, subiu neste domingo, passando para 172 pessoas. Olha o paradoxo, eu tenho 364 municípios. Ok? Eu tenho 364 municípios atingidos. E a média de mortes é de 0, alguma coisa? 0,5, 0,4. É muito difícil. Gente, eu não sou estatístico, não sou matemático, eu não sou bom de exatas, mas olha, se eu tenho 364 municípios atingidos, não pode ter só 172 pessoas mortas. E aí você tem 580 mil pessoas desalojadas. Eles não têm controle disso. Isso tudo eles estão dando um bicudo. Sabe, estão chutando esses números. Isso é um chute. Não pode... Gente, se um município aqui no Rio já dá 30 mortos, pequenos, municípios pequenos, né? Dá 30 mortos, 45 mortos. Um município, quando dá essas tragédias, dá 15 mortes, 17 mortes, quando, Deus me livre, quando atinge Petrópolis, Teresópolis, atinge as regiões serranas aqui. Gente, pega aqui, dá 15 pessoas, dá 30 pessoas. Em um município pequeno, imagine 364 municípios. É ruim que pelo menos em cada município desse não tenha morrido mais de 10 pessoas. É ruim. Torcendo que não. É claro, torcendo para sempre que não. Mas estão escondendo de nós. E não dá. Não. Aqui, o jornal o Globo coloca assim: fake news sobre a tragédia e negacionismo climático geram lucro no YouTube. Eu não estou lucrando com isso. Repito, fake news sobre a tragédia. Fake news. Caminhões tentaram entrar no início para doar insumos alimentícios, cobertores, roupas. Não deixaram. Por quê? O Exército não agiu em tempo hábil. O Exército, Rio Grande do Sul tem uma região militar. Deixa eu ver aqui agora. Qual é a RM do Exército no Rio Grande do Sul? Deixa eu ver qual é a RM aqui do Rio Grande do Sul. Terceira RM. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem o comando da terceira RM. Terceira região militar. Comando da terceira região militar do Exército Brasileiro, Dom Diogo de Souza. Ou seja, uma região militar é onde abriga todas as unidades, infantaria, artilharia, comunicação, material bélico, engenharia, paraquedistas. Todos os militares do Estado estão ali. Rua das Andradas, 562, é ali. Cadê o Exército? Cadê o Exército? Cadê? Os bombeiros. Gente, eu soube que os bombeiros têm 21 jet skis novos que no primeiro momento não foram usados, no Rio Grande do Sul. Quem deu essa ordem?
Quem deu essa ordem para não colocar os jet skis do Corpo de Bombeiro para auxiliar as pessoas que estavam nos telhados sofrendo? Cadê, gente? Estou aqui entrando no site do Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Sul. Nada. Gente, tu entra no site, parece que não está acontecendo nada no Rio Grande do Sul. Estou aqui, ó, no bombeiros.rs.gov.br. Nem parece que o Rio Grande do Sul está com problemas. Sitezinho, pá, processo seletivo, unidade de atendimento, instrutores, Sisbom, Corpo de Bombeiros Militar encerra a operação de verão, que legal, duplas de militares que recebem certificação nacional de atividade de busca e salvamento. Comandante-geral é condecorado com a medalha Exército Brasileiro. Comandante-geral. Irmão, teve lugares que as águas subiram acima de 6 metros, 8 metros, irmãos. Preste atenção nisso. Lugares que subiu 6 a 8 metros de altura. Como assim? A Simone Tebet, a ministra das cidades, ministra aí do desenvolvimento, sei lá do que o raio que ela é, a ministra do caô, ministra, sabe? Ministra da mentira. Quando estiver disponível dinheiro, quando houver o pedido, quando houver necessidade. Para tudo. A pessoa está morrendo. Uma das coisas que eu sempre tive raiva dentro da igreja antiga é assim, ó como é que funcionava as igrejas históricas. Você queria dar uma bolsa de compras, uma comida, um dinheiro para o irmão. Tudo bem, a gente não é idiota, não é trouxa, não quer sair dando dinheiro para todo mundo, ninguém quer o Silvio Santos. Mas você acredita que nas igrejas históricas, assim, o irmão está precisando de quanto? Aí, pastor, ou tesoureiro é lindo. Aí o tesoureiro vinha, então, eu vou fazer um recibinho aqui, você assina para ele poder. Eu falei, quem vai assinar? Eu me lembro disso numa igreja, que eu não vou citar o nome agora, e eu precisava ajudar a comprar o gás. Eu me lembro que a proposta foi comprar um botijão de gás, dar uma cesta básica e pagar a luz e a água da pessoa que não tinha dinheiro, estava atrasado, então ela estava sem luz e sem água. Ela me trouxe as contas, falou assim, não quero dinheiro. A pessoa virou para mim e falou assim, meu amado, eu não quero dinheiro. Eu só queria, se vocês puderem me ajudar, já fiz minha inscrição de empregos, não sou vagabundo, vou trabalhar, estou trabalhando. Se inclusive tiver serviço, eu quero trabalhar. Se vocês precisarem de mim fazer uma faxina, uma pintura, eu faço. Ou seja, a pessoa se colocou à disposição para trabalhar. Não estava pedindo nem coitadismo e muito menos de vítima. Aí eu falei, tô vendo que a pessoa realmente, Sindri, sei sim, já há alguns anos. E eu falei assim, a pessoa não quer. Então eu fui lá no tesoureiro e falei assim, meu amado, tá aqui a conta de água, tá aqui a conta de luz, nós vamos pagar, tá? E vamos tirar uma cópia, claro, vamos anexar aqui na tesouraria da igreja, tudo aquilo que a gente sabe que é o padrão. Aí me vem o tesoureiro com recibo para a pessoa que nós iríamos ajudar, para ela assinar aquele valor que ela estava recebendo. Eu falei, meu irmão, eu vou assinar. Não, mas o irmão não pode assinar. Por que eu não posso assinar? Não, porque tem que ser a pessoa que está recebendo ajuda, ela tem que assinar. Eu falei, você está desconfiando de mim ou você acha que eu estou desconfiando de você? Ou a igreja desconfia de nós dois? O que você acha? Vamos lá. Opção 1, você está desconfiando de mim. Opção 2, eu estou desconfiando de vocês. Opção 3, a igreja vai desconfiar de nós dois. Sendo que a pessoa está aqui em loco, vai receber tudo comprovadamente, as contas vão tirar xerox, vão fazer uma cópia para anexar. O que você acha? Gente, a Simone Tebet me fez lembrar desse tipo de igreja. A pessoa está necessitada, irmão.
E o Rio Grande do Sul está necessitado de ajuda e eles querem agora um planejamento. Sabe o que é isso? Esse planejamento é para desviar verba. Esse planejamento, o Lula está doido para ter uma verba. Quanto mais desgraça agora tiver no Nordeste, no Sul, no Sudeste, para eles poderem desviar verba, porque eles precisam ter documentos para vazar esse dinheiro para outro lugar, para não sofrerem lá na frente uma ação do TCU ou do próprio TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas da União. Alegria de ver... Gente, alegria de deputado, prefeito, governador, senador é tragédia. Porque cada tragédia dessa significa bilhões, milhões que serão liberados sem nenhum tipo de consideração. Isso vai ser a posteriori. Ano que vem vão prestar conta disso. Mas eles precisam de alguma coisa, uma solicitação para não pegar mal para eles. Então eles vão botar, porque o governador pediu 800 milhões de reais para refazer a pista tal, a ponte tal, as ruas tal. Então eles vão liberar esse dinheiro pelo BNDES, pelo Ministério, não importa, pelo inferno, onde eles forem, eles vão lá. Isso, não tem. Então eles pegam esse dinheiro e mandam ver. Só que preste atenção. Nós estamos vivendo num país, gente, que está tomado pela corrupção. Nós estamos vivendo num país que está tomado pela feitiçaria, pela bruxaria, pelo satanismo. Esse governo petista, eu não venho fazer política aqui hoje não, tá, gente? Nem quero falar de Bolsonaro, de Lula, só. Mas esse governo do PT, essa esquerda do PT, eu já falei que existe uma esquerda... Um dia a gente vai falar sobre política, eu vou explicar o que é esquerda e direita, mas essa esquerda não tem nada a ver com a esquerda. O que temos no Brasil é um comunismo socialista, anarquista. Então o que acontece? Esses 364 municípios, eles foram impedidos de receber ajuda de civis, eles foram impedidos de receber caminhões de alimentos, eles foram impedidos de serem salvos porque o exército não foi para a rua, o bombeiro não foi para a rua. E outra coisa, volume pluviométrico. Vamos falar disso por um segundo. Que chuva é essa que conseguiu inundar quase um estado inteiro? E as bombas de sucções? Detalhe, fui informado de que foram desativadas as bombas de sucção. Aquelas bombas que em alguns lugares é necessário ter para tirar a água do entorno das cidades e lançar na lagoa, no mar ou em outros lugares. Por que foram desligadas um mês antes, alguns dias antes? Outra coisa, as barragens estouraram. Se as barragens estouraram, por que para trás das barragens, que seria o natural? Se você tem uma barragem aqui e ela jorra para cá, é natural que aqui que esteja transbordando, para trás também tem algum lastro de água, e não tem. Parece que foi aberta e o que estava aqui só desceu e não retornou. É teoria da conspiração, eu estou dizendo. Será que tivemos tanta chuva no Rio Grande do Sul assim para inundar o estado, para pegar mais de 360 municípios? Sim, cidades resilientes, estou ligado. As famílias Rothschild, Rockefeller, George Soros e outros mais. E aí o Rio de Janeiro tá lá. Atenção, cariocas, eu falei lá na Madonna, hein? Preste atenção. No mesmo período em que o Rio Grande do Sul estava cheio, uma cidade dos Estados Unidos também, mas no México também. Gente, nós estamos vivendo dentro de uma governança mundial, não vou falar que só no Brasil não, uma governança mundial maligna, muito maligna. Nós temos que ficar muito atentos com esses novos, os movimentos políticos, financeiros, econômicos que estão acontecendo. No Rio, possivelmente sim. Possivelmente. O Rio de Janeiro está sendo prometido no mundo espiritual, ó,
Eu em 2014 ou 15, eu fiz um áudio que estourou o Brasil todo no WhatsApp. Deus me dava a visão do Rio de Janeiro, mas não o Rio de Janeiro só não, toda a costa do Brasil, inclusive Santa Catarina, Rio Grande, né? Todos Rio de Janeiro, não preciso falar, Espírito Santo, Bahia, não preciso falar do litoral. E todos eram tomados por uma espécie de tsunami. E muita gente falou, isso não é possível, não é possível. Olha, o assunto para mim está michado. O que tiver que acontecer, acontecerá. Profecia não tem prazo, a não ser que dê data. Se ninguém te dá data de profecia, você aguarde. Ok? Ô Júlio, um abração, Religados. Sigam lá o canal do Religados, tá, gente? Meu amigo Júlio, vou voltar aí, Júlio. Tem que voltar aí, galera tá me cobrando demais. Rapaz, é o povo para cobrar. Volta lá, tem que acabar de falar do sei o quê. Vai ter que falar da escatologia. Você vai ter que voltar lá para falar. Meu Jesus, tem misericórdia. O que acontece? Eu vou ter que procurar. Depois, no Facebook, em 2015, tem até uma cortina verde de fundo, eu estou de camiseta branca. Eu avisei que Deus iria permitir muitas igrejas e pastores passarem vergonha. Incrível como a gente vê, e hoje com a internet mais abrangente, agora tem TikTok, antiga era, aí vem o Instagram, e muitas pessoas sérias, é claro que tem muita gente que vai na onda de profecias dos outros, né? Profetiza o que já foi profetizado, e profetiza passado, é legal o pessoal que vem profetizar passado. Então o que acontece? Isso aí, se inscreva aí no Religado, gente. Canal muito abençoado, super abençoado. Tá aqui conosco aqui o Júlio e também está conosco a Andréia. Então vamos lá, gente. Olha o que acontece que nós temos que compreender. Teoria da conspiração. O que é isso? Nós temos duas, sim, a Baixada Fluminense, a Baixada Santista. Nós temos duas suposições aqui. Uma é a questão globalista. Sabe, uma questão globalista. Você entender que isso está acontecendo porque é um planejamento já desde os anos 1999. Vamos lembrar que em 2001 vem a Era de Aquário. Saímos da Era de Peixes, que é a chamada Era do Cristianismo, e entramos na Era de Aquário, dentro de um planejamento. A Era de Aquário, também traduzida como a Era de Leviatã, a Era dos Mares, a Era de Triton, Poseidon, e vai embora. Vocês lembram que a visão que Deus me deu, e o vídeo até foi mais de 200 mil visualizações, e quase 300 mil visualizações ou mais, quando a Madonna estava cantando na Missa Negra, falei que era Missa Negra, fui um dos primeiros a falar isso, depois surgiram 500 milhões de vídeos falando da Missa Negra, mas fui o primeiro a falar, gente, isso foi a Missa Negra. Apanhei pra caramba, pra variar, né? Ou um lugar pra ter crente hater igual na internet. Eu acho legal, os crentes históricos são os piores. Nosso Deus, ó, eu tenho dois tipos de crente que me massacram, que me apedrejam. O histórico, o presbiteriano, o batista, luterano, não, querido, as escrituras sagradas são inerrantes. Tá. E o de cá, que já fala comigo assim, esse pastor não sabe de nada. Terra! Esses dois extremos são horríveis, misericórdia. Ora para Deus converter cada um de nós. Mas é uma treva falar com esses dois grupos são trevas, são os extremistas. O que acontece? O que nós vemos que no dia que a Madonna começou a cantar a sua musiquinha, né? A sua musiquinha invocando. E essa música central, Like a Prayer. Essa música, ela quando. Eu já vi a métrica da música. E a visão que Deus me deu, vocês lembram disso? É de uma espécie. Gente, a visão que eu tive é como se fosse um dragão de Komodo. Como é que a gente fala? Meu pré-requisito de imagem era tipo um dragão de Komodo. E ele subia ali da orla de Copacabana e vinha andando. E ficava atrás do palco. E da sua boca saía como se fosse a larva vulcânica, né? Larva vulcânica e muita fumaça que ia saindo ali para aquele povo que estava ali.
ok? Sim, Bornan Cineloir, aí não tenho, desculpe, eu não tenho o nome, só tá aqui, eu tô... Então, não, larvas vulcânica, né? Então o que acontece? Pegando fogo, aquilo... E o povo, e o povo do Rio de Janeiro ali, aqueles milhões de pessoas que estão na praia de Copacabana, e eu fui tentar entender isso, depois que eu comuniquei para vocês, depois que eu comuniquei isso a você, eu falei, Senhor, eu quero entender essa visão por completo, eu não quero tê-la só, eu estava com fração do entendimento. E aí Deus falou comigo aqui, ó, praia de Copacabana, ela faz pacto todo ano, há décadas. Há décadas, aqueles fogos que são lindos, dia 31 de... Por que a nossa igreja faz o culto da virada de 31 para 1º? Agradecemos a Deus o ano que passou e consagramos a Deus o ano que entrou. Porque estamos no Rio de Janeiro, estamos debaixo daquela ambiência, ok? Então nós consagramos os nossos dias, o nosso ano ao Senhor e agradecemos pelo que passou, que nós consagramos na virada do ano passado. Todo mundo que vai para a praia de Copacabana, presta atenção, todo mundo que vai lá de branco, dar 3 pulinhos, estourar champanhe, soltar fogos, está debaixo daquela ambiência, está debaixo daquela autoridade. Aquele trecho de oceano, aquele trecho de mar ali em Copacabana, ele é todo ano renovado, é um pacto que está sendo renovado ali. Todo ano é renovado o pacto de 31 de dezembro para janeiro. Dali saíram, nos anos em que a esquerda do Brasil tomou, eu falei para vocês, um exército de... Eu não posso falar aqui, tudo que você fala aqui é travado. Um exército daquela que sai a rainha do mar, né? Aquela que sai do mar, a rainha do mar. Né? O pessoal sabe qual é, que joga rosas, barquinho branco. Então, saiu um exército dela. Depois que saiu de um exército dela, eu via, isso antes da Madonna, tá, gente? Eu via um outro exército de caveiras, tranca-ruas, pilintras e outros mais, que são várias, é uma linha de Exus, né? E todos eles saíam e tomavam o Rio de Janeiro. Olha, gente, tomavam o Rio de Janeiro. E os mais violentos, que é o das encruzilhadas, eles saíam com muita força. E também a Janja Gira, a Janja e o Pilantra. Isso aí, Chuchu, Pilantra, Janja. Esses 3 saíam assim tomando o Rio de Janeiro. E é o que está acontecendo. Voltando agora a Madonna, para a gente voltar para o Rio Grande do Sul para terminar. Aquela faixa, Deus falou assim, a Copacabana é um dos lugares mais podres do mundo. Copacabana, Salvador, tem alguns lugares no Brasil que são portais de trevas. Há lugares no Brasil que são portais trevosos. Tá? Você que quer ir para Copacabana tomar um banho de mar, vai para outra praia, vai para outro lugar. Não vai para Copacabana não, em nome de Jesus. Foi Deus quem fez o mar, foi Deus quem fez a areia, tudo é de Deus. Antes que apareça alguém, tudo é de Deus. Mas o espaço é consagrado a demônios. O espaço é consagrado a demônios. Você quer saber onde fica o portal dimensional? Você quer saber onde fica? Eu vou te dar a posição. Você quer saber a posição exata de quando se faz uma conjuração, quando se conjura? Quem é mago, quem é bruxo e feiticeiro, sabe disso. Ele vai chegar no ponto exato que isso foi feito na década de 1940, você não sabe disso, nos tempos de Getúlio Vargas, nos tempos aí depois de Juscelino Kubitschek, foi só reforçando. Presta atenção para vocês. Eu vou tomar um toco, não é aqui não, no mundo espiritual por causa dessa informação. Mas vamos lá. Quem tem medo não fala nunca. Em frente ao Copacabana Palace. Eu estive lá alguns anos atrás. E sempre que eu ia para perto do Copacabana Palace me incomodava muito.
Muito, muito. Sempre me incomodou muito em frente ao Copacabana. Falei, gente, o Copacabana Palace é famosérrimo. Aí depois, tudo quanto é artista. Tudo quanto é artista. Tudo quanto é artista. Notou? Tudo quanto é artista quer ir pra onde? Madonna, Michael Jackson. Essas galera vão pra onde? Onde eles querem se hospedar? Só querem lá. A maioria deles querem lá. Lá na areia, tu pega o Copacabana Palace, divide ele no meio. Na direção central. A 10 metros do mar. Todo religioso de treva, todo bruxo, mago, que tiver iniciação para isso, tiver condições para isso, tiver evolução, né, e tiver a formação para isso, eles vão a partir dali. Cada um deles vão invocar da maneira que eles sabem. Alguns de pé, outros com mantra, outros sentados na posição budista, outros, e cada um deles vai invocar. Ali é o centro de um portal. Tá bom? Tem vários no Rio de Janeiro. Tem vários. Tem, no centro da cidade, você tem um que ele se desloca entre a Praça Mauá e a Lapa. Às vezes está na Lapa e às vezes está na Praça Mauá. Quem é do Rio de Janeiro sabe de onde eu estou falando. Por vezes já vi um vórtex parecendo um olho escuro girando lá na Lapa. Literalmente dentro dos arcos da Lapa. E outro lá em Praça Mauá. Justamente aquela região do Baixo Meretrício. Minas Gerais tem? Te convido a conhecer Ouro Preto. Meu irmão, tem Ouro Preto mapeado. Ouro Preto tem várias fendas temporais, viu, gente? Creiam. Ouro Preto foi preparada para ser uma cidade, de todas as cidades de Minas, eu fui falando de Sabará, Congonhas, Mariana, Ouro Branco, e estou falando das históricas, de todas as cidades históricas. Eu tenho um livro sobre Ouro Preto. Ouro Preto é o lugar que tem mais portais. É o lugar que tem mais portais. Aleijadinho foi criado. Ó, Aleijadinho é lenda. Tá? Aleijadinho é lenda, Tiradentes é lenda, todos grandes iniciados. Todos grandes iniciados. Tá bom? Eu morei em Ouro Preto, eu conheço Ouro Preto, morei no Alto da Cruz, conheço o Padre Faria, conheço o centro da cidade, conheço Ouro Preto ali como palmo da minha mão. Petrópolis também tem várias fendas. Petrópolis não está no nível de Ouro Preto, mas está bem lá em cima. Ouro Preto, Mariana. As cidades históricas, todas elas foram marcadas pela maçonaria, pela alta maçonaria. Rosa Cruz, maçonaria. Gente, temos que orar muito. Nós vamos começar uma campanha de oração, 30 dias. Teremos aí 30 dias de oração. Parece que vamos começar dia 30 de julho a 7 de setembro. São Vicente. A cara está perguntando aqui, pessoal. Olha, São Vicente é pedra, viu? São Vicente é pedra. Goiânia tem muito pacto, Simone. Goiânia tem muito pacto de riqueza. Os goianos têm muita feitiçaria em Goiânia. Goiânia tem muita feitiçaria. Demais. Cubatão tem peso tremendo em Cubatão. Cubatão é pesadíssimo. Tem um pacto em Cubatão. Paraná não conheço muito, depende da cidade. Gente, 30 de julho a 7 de setembro, 40 dias de jejum e oração. 40 dias de jejum e oração. Tá bom? Vai guardando essa data aí. Temos que orar pelo Rio Grande do Sul, mas temos que orar pelo Brasil. Nosso país precisa muito de oração. Vocês não estão percebendo, mas estamos sendo cercados. Ó, vai sair notícias sobre as picadinhas. As picadinhas da Vivi, né? Você sabe, outra coisa que estão escondendo de nós. As situações, as decorrências da picadinha da Vivi, tá? Tá demais. Ninguém tá mostrando.
Maranhão, lugar de feitiçaria e bruxaria, Lucimari. Perdão falar isso, amo os maranhenses, mas Maranhão é um centro de feitiçaria. Portugal foi criado pelos cruzados. Portugal foi um país, já falei isso várias vezes. Portucalenses, Portugal foi criado pelos cruzados que fugiram da Inquisição da Sexta-feira 13. Então foi dado a eles o território que era da Espanha e a Espanha formou Portugal. E Portugal é um país que foi montado pelo dinheiro da maçonaria, pelo dinheiro das cruzadas. Olha a arquitetura de Portugal. Espírito Santo tem um bloqueio sobre o Espírito Santo muito grande. Você já notou que no Sudeste ninguém fala do Espírito Santo? Eu acho isso incrível. O Espírito Santo é do mesmo tamanho do Rio de Janeiro, só que é menos povoado, tem as praias lindas, tem um povo bom, é um lugar bacana para se estar, mas o Espírito Santo tem um bloqueio espiritual sobre ele fora do comum. O Acre foi incorporado, Acre, Rio Branco, foi incorporado muito. Gente, o Nordeste, olha só, deixa eu tomar uma coisa pra você, o Nordeste tem muito sangue. O Nordeste tem sangue aí da tentativa de colonização dos holandeses, a questão indígena ou dos habitantes da terra. Tanto o Nordeste como o Norte tem muita questões de feitiçaria e toma essa faixa lá de cima do Brasil é tomada. Brasília, pelo amor de Deus, Satanás tem trono aí, filha. Brasília foi feito por Oscar Niemeyer e por outros. Olha só, Brasília, Cristo Redentor, Obelisco de Roma, a Estátua da Liberdade, o obelisco de Washington, Brasília e Washington, capital, foram desenhos arquitetônicos baseados no Egito, baseados em linha de lei, para justamente fechar o circuito espiritual dessas cidades. Brasília é fechada. Gente, eu estarei no CETIB agora de 14 a 16 dando aula sobre isso, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Depois vocês procurem lá no Instagram CETIB, Centro de Treinamento Internacional de Batalha Espiritual. Eu, pastor Carlos Ribas e Bispo Jaime estaremos fazendo isso. Por outro lado, em julho, Ziane, estarei aqui uma semana. Quer ficar uma semana comigo? Uma semana aqui, ó, uma semana. Vou hospedar vocês durante uma semana. Vocês vão tomar café, almoçar, jantar e vai ficar comigo o dia todo. Vão vir para cá para o estúdio, vamos estudar, vamos falar de muitas coisas. Presta atenção, uma semana, não vai dormir comigo não, porque eu tenho minha esposa ciumenta, então vai dormir. Mas vamos estar no mesmo lugar, manhã, tarde e noite, para o culto. Então estaremos aqui uma semana comigo, manhã, tarde, assim, enjoar de mim. Vocês vão enjoar, mas aí o que acontece? Nessa uma semana que estaremos juntos, teremos tempo de oração, teremos tempo de aprendizado, e aí eu vou falar de coisas mais profundas, porque a internet é um ambiente muito ruim, gente. Você fala uma coisa num contexto, a pessoa vem, pega teu corte, leva para fora e fala uma opção de besteira a teu respeito. Entendeu? Infelizmente a pessoa descontextualiza o que você falou, te acusa depois de heresia, te acusa. Então, não, pode vir de outro estado. Já fiz o vídeo há muito tempo. Então vamos lá. Uma semana aqui, depois você fala com a Josiane como é que faz aqui, tá? Você vai dormir, vai acordar, tomar café, almoçar, jantar. Aqui, nós vamos trabalhar aqui, vamos dar aulas particulares, vamos sentar, igual Jesus com os discípulos. Igual Jesus com os discípulos. Nada de cabeçada. É um grupo pequeno que eu também não posso ter muita gente lá. Acho que no máximo são 20 pessoas, no máximo 20 pessoas. Tá? Já estamos aguardando, já levamos todas as documentações do bombeiro, aguardando agora o comandante lá assinar para a gente voltar para o prédio. Mas independente do prédio, gente, o que eu tenho aqui é a minha estrutura, não tem nada a ver com a igreja. O que eu estou propondo aqui essa uma semana é comigo, nada com a igreja, tá bom? Temos local para dormir, lugar para comer, lugar para ficar... Tá bom? Não tem nada a ver com a igreja. Igreja é uma coisa, aqui a empresa é outra. Aqui a gente tem um CNPJ separado da igreja. Igreja é uma coisa, aqui é outra. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Claro, vamos participar dos cultos, das orações, mas a ideia é trazer... Não posso fazer online. Infelizmente, Maria José, não posso fazer online. Maria Giane, isso tem que ser olho no olho.
Sim, o batalhão de Olaria. Isso aí. Acho que é. Ou de Olaria ou de Rocha Miranda. Ou é o 9º ou o 16º. Deixa eu ver aqui. O Ângela, faz o seguinte, fala comigo aqui nesse zap, tá bom? Fala com a Ângelo, perdão, Ângelo, fala comigo aqui no zap, depois a gente fala, tá bom? Tem idade? Olha só, Ana Clara, minimamente tem que ter um conhecimento bíblico pra gente poder falar de algumas coisas importantes do mundo espiritual. Agora, tem escola de profetas, gente. Vocês podem, através da escola de profetas, aprender muita coisa também importante, tá? Tá bom, Júlio? Tá? Vocês podem aprender muitas coisas na escola e vão aprender. Gente, eu vou falar de coisas tremendas na escola. Hoje mesmo sobre santidade, vocês vão ficar assim, caramba, pastor, como é que nunca me ensinaram isso? Por que eu nunca soube disso? Fui dormir até 3h13 eu tava numa peleja, sabe aquele nível de ansiedade tag? Há muito tempo que eu não sentia nada assim, uma guerra de mente, da ansiedade. Complicado. Gente, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, resenha de hoje abençoada. Orem pelo Rio Grande do Sul, orem pelo seu estado. O Brasil, ele precisa ser mapeado, precisa ser cada um de vocês na sua região. Ore pelas suas regiões, ore pelo seu estado, ore pelos seus governantes. Clame pelas igrejas, tá bom? Clame pelas igrejas. Fala para Deus, Senhor, entra com providência, em nome de Jesus, tá bom? Para que você possa viver e vivenciar esse tempo e pedir a Deus misericórdia sobre o nosso Brasil. Pai, muito obrigado por esse tempo, pelos teus servos, pelos teus filhos. Senhor, tem misericórdia do Rio Grande do Sul, Pai. Traz à tona toda a sujeira, Pai, tudo aquilo que está sendo escondido, ocultado de nós, tudo aquilo que está sendo, Pai, Senhor, colocado nas sombras, nas trevas para que ninguém descubra, toda a corrupção, Pai, todo o engano, toda a malícia, toda a malignidade contra o Rio Grande do Sul, contra o Brasil, Pai. Tudo aquilo que foi orquestrado, planejado, Pai, em nome de Jesus, traz à tona toda a podridão, a Deus, que está acontecendo conosco a partir de Brasília. Senhor, revela a nós, a tua igreja, aos teus filhos, esta nação, tudo aquilo que está sendo feito contra este país, contra os nossos estados. Senhor, pedimos a misericórdia sobre os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, pedimos a tua misericórdia, Deus, sobre a vida dos servos do Senhor ali e dos cidadãos também, Pai, que a tua misericórdia se estenda por toda essa região. Senhor, ajuda teus filhos a reconstruir suas vidas, suas casas, suas famílias. Tem misericórdia, Pai, dos municípios, tem misericórdia, Pai, daqueles municípios mais humildes que não têm dinheiro. Senhor, livra de toda a corrupção financeira que há nessa nação e que possamos, como Brasil, ó Pai, ajudá-los e que no momento oportuno possamos levar, ó Deus, além de tudo, o alimento, Pai, aquilo que é necessário para que as pessoas possam ter vida e ao final, Deus, também levar a tua palavra, já que o Rio Grande do Sul carece, muitos municípios não têm igreja, não têm nem evangelho e nós precisamos levar isso a eles. Muito obrigado por tudo, te adoramos, te agradecemos por toda a boa dádiva, por tudo que o Senhor tem nos dado gratuitamente, pela graça. Muito obrigado, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amados. Graça, paz, prosperidade. Escola de Profetas está aí, 99-210-6828. Hoje, segunda aula. Amanhã temos a nossa resenha ao 12h30 lá no YouTube, tá bom? Fiquem com Jesus, Deus abençoe. Siga-me aí, se inscreva no canal José Maurício, tá bom? Deixa seu like, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Amém.